Olá, eu sou a Grace E eu sou a Lara. do Fábrica de Movimento. E hoje nós vamos explicar para você como ficar forte. Então, e aí a gente pensando nessa ideia de explicar como é forte, a gente se deu conta de que existem muitas definições do que é ser forte. E a pergunta vai para você, o que é ser forte? É você ter um músculo muito grande ou é você conseguir carregar o peso do seu próprio corpo ou pesos extras, no caso de você precisar carregar algum? Então, pensando nesse exemplo que a Grace deu, entre a gente achar que é forte porque tem muito músculo ou ser forte porque consegue carregar coisas, a Grace vai pôr aqui umas fotos pra gente depois mostrando essa comparação. Mas o que parece para você ser forte? O que seria legal? Esse volume, essa aparência ou a função? As duas coisas são importantes, mas uma é um pouquinho mais importante que a outra. Quer contar, Grace? Então, quando a gente tem essa capacidade de gerar força para carregar pesos e carregar o próprio corpo, passa a ser uma função. A gente coloca o corpo a serviço de funções que são próprias da vida e do ser humano. Quando a pessoa é muito musculosa, ela pode também ser forte, pode carregar peso, ela pode ter todas essas habilidades, mas às vezes acaba perdendo um pouco em mobilidade, então as articulações acabam ficando um pouco mais restritas, porque tem tanto volume ocupando aquele espaço que limita o quanto a pessoa consegue se mexer, do tipo sentar e levantar do chão. Então, Vamos dar um exemplo. Vou mostrar o agachamento, tá? Se a pessoa é super fortona, devo sair do vídeo, mas vamos lá. Às vezes ela é forte, mas não consegue sustentar o peso além desse lugar, não consegue descer. Pode ser a falta de amplitude também, pode ser excesso de massa, sabe? E a volta, todo mundo já conhece, mas a descida, por exemplo, é uma forma prática da gente enxergar isso. Que as pessoas podem ser fortes e não conseguir fazer isso até o final, e podem ser mais fraquinhas ou parecerem fracas e conseguir essa movimentação. Tem outro exemplo que vem à tua cabeça? Essa levantar do chão desse mesmo jeito que a Lara mostrou, às vezes para uma pessoa que tem muito músculo é difícil de fazer isso aqui sem usar a mão. Porque gerou tanta força treinando com peso extra, então carregou tanto peso, que não tem disponíveis as amplitudes de movimento com a perna mais pertinho. Então aqui ela não consegue aplicar força no joelho para conseguir empurrar, para conseguir vir para cá. E a mesma coisa na volta. Então na volta ela tem que ser freada, porque senão você cai igual uma jaca madura. Então o que a gente tem visto atualmente, né, é que a função, a gente conseguir gerar um movimento que é natural da nossa estrutura é muito mais importante do que ter volume muscular. Então a gente pode ter volume e não ter a função. E a gente pode não ter o volume, mas estar 100% funcionando. E é onde a gente quer chegar, porque o nosso trabalho, a movimentação que a gente mostra parece super simples, mas não é. A gente tem bastante atleta treinando com a gente. Hoje a gente estava até falando no almoço, né, Grace, sobre o jiu-jitsu. E os moços são super fortes, eu tenho outro que treinam com a gente, e eles não conseguem, por exemplo, fazer essa movimentação do cócoras, né? São pessoas fortes, será que não aguenta o próprio peso? Aguenta, não é bem assim. E às vezes é forte em uma determinada função. Então, quando tá lutando jiu-jitsu, é super forte. Eu e a Lara, a gente não conseguiria fazer o que eles fazem no treino, mas fica faltando uma amplitude e uma gama de movimentações fora do treino, que aí são importantes para a vida. E veja bem, a gente não é contra as pessoas serem volumosas. Se você acha bonito, se você quer isso para sua vida, ótimo, faz parte, né? Assim, são desejos que as pessoas têm. Agora, a questão é não deixar que faltem essas outras habilidades que todos devemos ter, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo habilidades no geral. Então, assim, as articulações vão ficando mais rígidas, se você não se colocar à prova e treinar esse tipo de coisa, o equilíbrio vai piorando. Então a gente precisa aumentar a gama de movimentações que a gente faz para preencher essas faltas que às vezes um treino específico pode dar, que te deixa forte numa determinada tarefa, mas ficam faltando as outras, né? Então a pergunta que não quer calar: preciso fazer musculação?
todo mundo fica super feliz quando eu falo que não precisa. Se você gosta, excelente, faz musculação. Mas a maioria das pessoas que eu atendo não gosta e faz porque é a única opção que dão, como se fosse a única possibilidade de ganhar força. E não é. O próprio peso, né? O nosso próprio peso, o peso do nosso corpo é suficiente para a gente usar a nosso favor e ganhar muita força. E com isso, nós vamos dar um exemplo. Vou usar minha assistente luxuosa. Falei primeiro. A Grace vai mostrar uma movimentação que exige muita força, que é o macaco. Para que serve isso? Mostra, Grace. Vocês podem experimentar. E aí me conta depois, escreve aqui pra gente se você achou que não faz força treinando assim. Vai lá, faz o macaco alto, Grace, para começar. Então, essa é uma movimentação que necessita muita força em toda essa região, no tronco, também nas pernas, e está trabalhando amplitude articular. Então, por exemplo, vai melhorar muito a flexibilidade do tornozelo da Grace, dos punhos. Tá bom, Grace, tá bonita já. Então, esse é um exemplo. Se você achar fácil, para todo mundo que acha essa movimentação fácil, tem um monte de variação. A gente pode, por exemplo, fazer essa mesma coisa com os pés em cima da bola, pode fazer com o pé na parede, ou uma outra variação que se é muito pesado ainda, a gente tem um caminho para começar, que eu acho isso a parte mais importante. Tudo que é treinamento de força, a maioria das propostas que eu vejo, a pessoa já joga no movimento que exige uma condição prévia para você fazer. A gente trabalha desde o comecinho, como construir a força para chegar naquilo. Então, se o macaco é muito pesado, a gente começa... Posso agora, Grace? Eu sou mais fraquinha, vou fazer mais fácil. A gente começa com engatinhar, tá treinando amplitude, tá treinando sobrecarga, tá treinando força. Coordenação dos passos da perna em relação à mão. E com o apoio do joelho, que tira praticamente a metade do peso, porque você coloca 6 apoios. No macaco são 4 apoios, que são os pés e as mãos. Força na cervical para sustentar a cabeça quando a gente está em pé. Ou então, se você, por exemplo, não consigo treinar esse tipo de movimento que dói meu punho, você pode muito bem fazer com o apoio dos antebraços. Você vai estar engatinhando da mesma forma. Então, assim, a gente consegue picar os movimentos para que eles cheguem numa forma final. Não interessa se você consegue fazer a forma final. Se você consegue, ótimo, parabéns. Mas não é isso que importa, é o processo de aquisição. Porque muitas vezes a gente fica com essa ideia de que tem que cumprir uma tarefa, quando na verdade é o caminho, é a jornada que importa. É o chegar lá e aí chegar bem, para não se machucar lá na frente, tentando fazer um exercício que está além da sua capacidade. E não é vergonha nenhuma não conseguir fazer. A gente tem coisas que a gente treina muito tempo para conseguir fazer. Não foi fácil, hoje é. E aí assim a gente vai ajudando as pessoas a construírem essa força mais de uma forma sustentável. Qual é a vantagem de ser forte? Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Por exemplo, todo mundo fala em sarcopenia. Já ouviu essa palavra horrorosa? Que a perda de massa magra depois de uma certa idade começa nos 30, todo mundo fala que vai ladeira abaixo. Olha os bracinhos da Grace, não parece que vai ladeira abaixo, ela já tem quase 70. Valeu, amiga. Brincadeira, mas a gente consegue sustentar a massa magra treinando assim. Osteoporose e osteopenia tem uma questão também relacionada a se a gente tem impacto na movimentação, se a gente tem tração. Essa movimentação ajuda muito, previne artrite, artrose, essas coisas de lesão articular. A gente repara também com esses movimentos de força. Tem 2 trabalhos científicos que eu gosto muito, um sobre coluna e um sobre joelho, que mostra, eu vou resumir muito, tá? Que mostra que você pode ter um monte de desgaste já na articulação ou na lombar, mas se você for forte, esses tecidos ao redor sustentam e você não tem dor. Né? E o contrário também é verdadeiro, você pode estar cheio de dor e não ter lesão, simplesmente porque teu equilíbrio de tecidos, equilíbrio muscular não está bacana. Então, essa movimentação simples e fácil, que todo mundo pode começar a fazer, tem desde o comecinho até para triatleta, que eu sempre brinco que eu também cuido de um triatleta,
Está disponível para todo mundo, sabe? Não precisa de equipamento, não precisa sofrer, porque não precisa fazer um montão como a gente aprendeu na faculdade. Eu fiz faculdade de esporte, a Grace é fisioterapeuta, então a gente aprendeu muito que repetição é importante. Hoje a gente já sabe que variação é mais importante, né, Grace? E a habilidade de conectar movimentos de dimensões diferentes. Então, um vai para baixo, um vai para cima, um de lado, para cima, para baixo. Então, essa conexão faz com que o movimento fique fluido e que você passe por muitos ângulos da articulação e que seja capaz de gerar força em cada um desses ângulos, né? Então, se a gente levanta assim é uma coisa, se levanta assim é outra coisa, se você coloca o peso na frente é outra coisa, e aí a aula acabou ficando muito rica, com poucos movimentos e muito eficientes. Vou dar um outro exemplo. A Grace falou barriga para cima, barriga para baixo, né? Se a gente fizer, aquilo lá a gente chama de macaquinho. Se a gente fizer o macaquinho de barriga para cima, já vira o caranguejo, tá? E aí, vocês vão lembrar, todo mundo aprendeu esse alongamento, não foi? Esse alongamento assim, esses alongamentos não eram para melhorar nossa capacidade de mexer o ombro? Então, a gente, com esse trabalho, com essa movimentação, trabalha duas coisas ao mesmo tempo, a amplitude e força. Experimenta aí na sua casa deslocar dessa forma. O braço, todo o braço está fazendo força, o ombro está estabilizando e você tem um monte de amplitude. Então a gente faz força aqui, faz força aqui, faz força aqui, faz força aqui. Se a gente andar de lado... Uma mão e a outra, né? Você acaba botando peso em uma para poder deslocar o outro braço. Então a gente equilibra a força dos dois lados, não fica com o braço mais forte do que o outro, como a gente vê muito no esporte, né? É da técnica do esporte, precisa, por exemplo, o tenista que bate muito mais um lado que com o outro. Porém, a gente pode corrigir isso no preparo, usando exercícios de força, como eu acabei de mostrar. A gente não fala muito de estética, porque o que importa para mim e para a Grace, estou falando com você, Grace. Se você achar que importa a estética, você fala. Um pouco importa, gente. Mas a gente está mais preocupado com a capacidade da gente poder fazer o que gosta do que com a aparência. Porém, se você quiser um pouquinho entrar nesse lado estético e fica preocupada por não estar fazendo a musculação, vou usar o próprio exemplo do caranguejo. O caranguejo, a gente vai pensar em músculo isolado, é um super trabalho de tríceps, sabe? O músculo do tchauzinho, tá? Para quem não sabe. Então, essa movimentação mais natural é completa em vários aspectos. A parte estética vem como brinde. Brinde é bom. Eu sempre brinco que se você for pra praia e ver aquelas pessoas que carregam carrinho de coco, essa pessoa não vai pra academia. A função que ela faz é o suficiente para deixar ela muito forte. Você não vai ver carregador de coco sem barriga de tanquinho. Verdade. E ele não está buscando isso, vem da tarefa que ele está fazendo, que é empurrar o carrinho. Então, a gente acaba somando a fome com a vontade de comer, que é a estética vem de brinde e aí a função está restabelecida. Então, eu acho que é o melhor dos mundos, na verdade, né? Eu acho. Se você não acha, escreve aqui, que a gente tenta achar uma resposta, uma solução melhor, mas a gente até agora está achando bom. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação toda. Se vocês quiserem saber mais sobre outro assunto, escreve aqui pra gente. Aqui no YouTube é mais fácil, mas tem bastante coisa nossa já lá no Instagram, no Fábrica de Movimento. E o que mais, Grace? Alguma coisa? Acho que é só isso. Então tá bom. Beijo, até o próximo vídeo.